Gigantes não surgem por acaso, eles são construídos por pessoas que enxergam oportunidades antes das outras. E nós, brasileiros, nós não somos coadjuvantes da transição energética, nós somos protagonistas, principalmente nos biocombustíveis. E hoje conheceremos a trajetória do Grupo Potencial, uma empresa que se tornou referência em bioenergia e mostra como visão estratégica transforma mercados. E a história de hoje começa aqui, na Lapa, no interior do Paraná, uma cidade marcada pela história. E a poucos quilômetros daqui está sendo escrita uma história do futuro. Um complexo industrial gigantesco, investimento na casa dos bilhões. E uma aposta agressiva naquilo que o Brasil faz como ninguém, a bioenergia. E nós já estamos aqui na planta do Grupo Potencial. Eu estou com Carlos Eduardo Hammerschmidt, conhecido como Dudu, que é vice-presidente hoje de Relações Institucionais. Isso mesmo. E não só isso, é um conhecedor, eu estava batendo um papo aqui antes com ele, e é muito conhecimento. Não só sobre biodiesel, biocombustíveis, mas sobre tudo. A gente estava conversando sobre IA agora há pouco. Exatamente. E aí eu consigo entender alguns pontos muito importantes do Grupo Potencial, porque ela se destaca tanto em tecnologia. E a gente vê, né, Dudu, como vocês pensam, como você como empresário está preocupado com a eficiência da sua planta e com a necessidade de inovação. Sim. Então, primeiro, obrigada por abrir a porta da sua casa para a gente explorar um pouquinho esse cenário e essa empresa maravilhosa. Obrigado você por ter saído da tua cidade natal, viajado 700 quilômetros de carro e vir aqui no nosso complexo industrial e conhecer uma das cidades mais históricas do Brasil, que é a cidade da Lapa, que foi uma das cidades que manteve o país sendo um país democrático. Aqui teve uma guerra chamada Cerco da Lapa, que o Brasil ia ser tomado pelos gaúchos no passado, e teve aqui uma guerra chamada Guerra do Contestado, né? Eram 300 lapianos contra 3.000 gaúchos, e essa história é contada, tem filme sobre essa história, e a Lapa foi primordial para o Brasil se tornar uma república, senão o Brasil não seria uma república hoje. Então você está na cidade que fez o Brasil se tornar uma república. Mas obrigado por você estar aqui novamente, né? Estamos aqui hoje na Lapa, sou natural da cidade da Lapa, nascido na cidade da Lapa, e a gente teve essa intenção, né, de diversificar o nosso grupo entrando no mercado de biocombustíveis. Mas vamos voltar um pouco ao passado aqui e contar um pouco a história da nossa empresa, né? A nossa empresa nasceu em 1954, na verdade. O meu avô construiu o primeiro posto de combustível em 1954, no ano do nascimento do meu pai. Meu pai nasceu em 1954. Então ali já se começou uma ligação com o combustível, né? Então naquela época foi o primeiro empreendimento da família. Meu avô era o filho mais velho da família também, do lado do meu bisavô, e ali começou a história com o combustível. Quando chegou na década de 70, mais ou menos, 72, meu pai já tinha uma visão de empreendedorismo. Nós tínhamos aqui, como estava contando, o caminho dos tropeiros. O Sul sempre foi um grande produtor de erva mate, que trazia para Curitiba a erva mate por estrada de chão, né? Aqui a gente tem a rodovia do Xisto, que é a rodovia a BR-476, que era toda a estrada de chão até Curitiba. E saiu-se uma notícia na época que iam asfaltar essa rodovia
pelas dificuldades de tráfego e trazer essa erva mate para Curitiba, do oeste de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. E ali naquele momento houve um insight do Sr. Arnoldo de aumentar esse posto de combustível. O meu avô um pouco resistente, ele sempre foi mais conservador, e meu pai mais empreendedor. E ali entraram num consenso familiar e resolveram fazer um posto maior, sem dinheiro, sem nada, né? Como todo empreendedor tem dificuldades na vida, né? Começaram do zero, meu pai vendeu um Fusca que ele tinha na época, venderam tudo que tinha para montar esse posto, e fizeram alguns empréstimos e começaram a construir o posto. Quando chegou na metade do posto, acabou o dinheiro do empréstimo. Né? Daí foi para um outro empréstimo e foi assim. E daí deu certo, asfaltaram a rodovia e o posto se pagou em 2 anos. Nossa. Porque era o único ponto de parada desses caminhoneiros. Na época tinha a Sadia no oeste de Santa Catarina, então ela trazia muita carne e ali era o ponto de parada da toda a produção de carne do estado de Santa Catarina do oeste. Então a rede se chamava Rede Mariental, né? Até você encontrou esses postos na estrada. Esses postos ainda são da minha família, né? Não temos mais vínculo, né? São dos meus familiares, né? E daí começou a crescer a rede de postos. No ano de 93, a gente sabe que o Brasil ele era um mercado fechado para combustíveis, só existiam grandes players, então existiam só Texaco, Ipiranga, Petrobras, Agip, Esso, Atlantic, só esses grandes players podiam comercializar combustíveis no Brasil. E houve na mudança de governo ali para Fernando Henrique Cardoso em 94, abriu o mercado de combustíveis no Brasil para montar distribuidoras de combustíveis. Então a Potencial tinha aqui um TRR, chamava Lapa, não lembro agora certo o nome do TRR, e meu pai resolveu fazer essa transição para distribuição. Como ele foi também fundador aqui do sindicato de postos no estado do Paraná, ele era muito conhecido, então o pessoal começou a procurar ele para comprar combustíveis. Então a gente atendia vários postos, e naquela época ainda a legislação permitia, ela não estava ainda totalmente concluída, então todo mundo vendia para todos os postos. Então Potencial vendia para Ipiranga vendia o posto Potencial, Texaco vendia, era uma bagunça. Daí do ano 98 veio-se uma lei onde só podia vender combustível para posto bandeirado. Tá. Naquela época a Potencial já tinha 220 postos. Nossa. Com a marca da empresa, né? Então nesses 4, 5 anos a gente conseguiu escalar essa relevância e essa credibilidade de mercado naquela época. Então no ano de 2000 a gente tinha 200 postos. E daí a gente sempre olhou para outros mercados, né? Então a gente queria entrar no início no mercado de etanol. Visitamos algumas fazendas de etanol enormes, né? O estado do Paraná também tem fazendas enormes de cana. Só que era um capital muito alto para se investir numa usina de etanol no ano 98, 2000. E a Potencial sempre foi uma empresa muito conservadora nesse quesito financeiro. A gente não dá o passo maior que a nossa perna. A gente dá o passo conforme a gente consegue. Então, já até tinha esse projeto de etanol pronto para execução. Mas demos um passo para trás e falamos, não, isso aqui não é para nós, é muito caro nesse momento entrar no nosso tamanho, uma empresa 100% familiar, entrar nesse mercado agora. E é muito diferente, você é muito conhecedor da distribuição, aí você tem que encarar a indústria e o agrícola, que é o maior problema na maioria das vezes, então... Às vezes foi a melhor decisão que vocês poderiam tomar. E daí naquele momento
já existia-se o biodiesel desde o ano de 2004. Então, a gente começou a estudar o mercado de biodiesel e o investimento era menor, porque você precisava de um capital de giro menor, né? Porque a cana você exige arrendar terra, você ter a safra, você pagar arrendamento, né? Então exige um capital de giro muito maior para o produtor de cana, né? E a soja você tem em abundância. E o estado do Paraná, ele sempre disputa com o Rio Grande do Sul, mas é o segundo maior produtor de soja e de milho do Brasil. Então, no começo, as distribuidoras de combustível, quando compravam biodiesel, elas compravam com frete incluso. Então, você escolhia a usina e o frete já estava no preço do biodiesel. E a experiência de vida e um pouco, acho que é um pouco de fé, né? Vamos dizer assim, meu pai sempre fala, que o nosso presidente fala que fé em primeiro lugar, né? Que tudo vai dar certo, que a gente vai plantar e vai dar certo. E não entrava na cabeça dele que a logística tinha que ser por conta do vendedor e sim do comprador. Uhum. Então ele falou, uma hora isso aí vai ter que mudar, não é possível. O comprador que tem que pagar o frete, não o vendedor que tem que pagar o frete. E na mosca, deu certo, porque no ano de 2012, quando a gente inaugurou aqui a planta de biodiesel, mudou-se a lei do biodiesel no Brasil e o comprador ficou com o quesito frete para colocar no preço dele. Então a gente ficou uma das plantas de biodiesel mais próximas do maior polo de combustíveis do Brasil, que é a Araucária. Uhum. Acho que é o segundo maior polo depois de Paulínia. Então a Araucária tem grande relevância para a matriz energética do Brasil, né? Ela atende Mato Grosso também. Então a gente ficou próximo ao polo de combustíveis, do segundo maior polo, segunda maior refinaria do Brasil. Então isso também nos ajudou muito no início. Então no início daí a gente começou a produzir em 2013, março de 2013 foi um caos. A gente não conseguiu vender nada. Sério? Até entender o mercado, né? Meu Deus, e quanto tempo você pode armazenar o biodiesel? Por tempo indeterminado. Indeterminado? No nosso caso, na indústria, a gente injeta hidrogênio nos tanques. O que acontece? A gente injeta hidrogênio para expelir o oxigênio, porque o oxigênio ele que deixa formar as partículas de água. Então o que acontece? Todo o nosso tanque de armazenamento de biodiesel, ele tem hidrogênio. Então, quando o tanque está pela metade, vamos dar um exemplo, um tanque de 1 milhão de litros. Eu tenho 500 mil litros de biodiesel armazenado e tenho um espaço de 500 mil sem produto. Esse espaço é preenchido por hidrogênio para não ter reação de oxigênio e criar umidade no tanque. Então não cria-se umidade. Então o biodiesel ele pode ficar armazenado na indústria o tempo que for. Então as indústrias que tem esse nível de qualidade, né? Porque eu ia falar isso, que tem esse nível de qualidade e se preocupam com o produto. Sim. Né? Então a gente aqui, se quiser armazenar 6 meses na nossa indústria, a gente pode, porque a gente tem tecnologia e inovação para isso, né? Tem alguns produtores que de repente não olham muito para isso, mas a gente investe em inovação, até a gente estava conversando aqui anualmente, né? Então a gente sempre está vendo o que é melhor pro nosso cliente e para nossa empresa. Então ali a questão de não vender o biodiesel no início foi pra gente, como a gente está falando do agro, né? A gente entrou no agro e a gente não entendia ainda a dinâmica do mercado, né? Então a gente foi entender a dinâmica do mercado porque ainda naquela época eram leilões de biodiesel, né? Não era venda direta. Então eram feitos leilões de biodiesel que eram controlados pela Petrobras. Então você colocava oferta de biodiesel numa plataforma onde as distribuidoras compravam.
Pior ainda, a gente está numa situação muito melhor então agora, porque... É e não é. Porque assim, o que aconteceu? Quando a gente houve essa discussão por muitos anos no Brasil de ter leilão ou não ter leilão, com o leilão você sabia que todas as distribuidoras de combustíveis estavam comprando biodiesel. Então você tinha a rastreabilidade que todas as empresas estavam misturando o biodiesel. Quando acabou o leilão, você acabou se perdendo no escuro, um pouco. Quem que vai comparar? Quanto eu produzo? Vou te dar um exemplo. A importação de diesel, né? Como que eu vou saber se aquele diesel importado teve mistura de biodiesel? Você fica no escuro. Agora, se tivesse... Claro que a distribuidora tem que apresentar a nota de compra de biodiesel, mas a gente tem certeza que ela comprou realmente o biodiesel? Não sei. Isso são fatos, né? Então, no leilão a gente tinha certeza, porque daí você tinha um agente controlador de mistura daquele produto no diesel, né? Entendi. Então isso era positivo para o setor na época, porque você conseguia saber realmente todas as distribuidoras que estavam comprando biodiesel, né? Com a abertura do mercado de biodiesel houve muitos problemas, como que iam ser feitos os contratos, né? Exemplo que eu vou dar: quando uma distribuidora não retirava o biodiesel, ela pagava multa para a Petrobras. Hoje elas não aceitam pagar multa, então são problemas que têm que ser resolvidos ainda no decorrer dos anos, mas ainda tem alguns desafios no mercado de biocombustíveis. Então eu sempre falei que eu tive até uma discussão com o IBP na época, que para se abrir um mercado como era regulado, o mercado de biodiesel, tinha que ter sido estudado mais profundamente essa abertura de mercado, para você não ter essa ilegalidade, né? Porque o Brasil, você sabe que tem ilegalidade em qualquer setor. Sim. Né? Então isso foi a nosso motivo de preocupação, né? Mas a gente venceu as ilegalidades, né? Você fazendo das coisas certas, a gente consegue vencer as ilegalidades, a gente batalha para vencer as ilegalidades. Conseguimos criar com o Arnaldo Jardim em Brasília a Lei do Combustível do Futuro, para tentar dar previsibilidade jurídica e segurança para os produtores de biocombustíveis, inclusive até para os produtores de etanol, que entraram também na mesma Lei do Combustível do Futuro, né? Tem a questão também do biometano também, que está na Lei do Combustível do Futuro, né? E temos o SAF, que é para se discutir adiante, também colocar na Lei do Combustível do Futuro, para que... E o combustível marítimo, né? E o combustível marítimo, que é regulado pela IMO, que ainda está apartado, né? Está apartado, mas teve o primeiro abastecimento a álcool agora, né? Sim. Então hoje já tem tecnologia de navio a álcool. Então eu acho que o Brasil vai ser um grande fornecedor. Eu falo que vai ser a Arábia Saudita dos biocombustíveis, o Brasil. Igual temos a Alpep. Mas Alpep do bio. Alpep do biocombustível. Eu falo isso sempre nas minhas entrevistas e nas minhas conversas. O Brasil tem tudo para ser Alpep dos biocombustíveis. É só a gente querer fazer da maneira correta, né? E continuando aqui um pouco a história da Potencial, né? Hoje a gente tem uma capacidade instalada no complexo de 900 milhões de litros de produção de biodiesel. Então a gente saiu de 180 milhões de litros por ano para 900 milhões de litros por ano. É muita produção de biodiesel, e isso são 2 milhões e meio de litros por dia, se eu não me engano, 3 milhões quase de produção. Acho que essa é 2 milhões e meio por dia de produção de biodiesel. Hoje somos o maior comprador de óleo de soja do estado do Paraná. Hoje a gente compra em torno aí de 50 mil toneladas de óleo de soja do estado do Paraná. Então a gente sabe que hoje o estado do Paraná tem as maiores cooperativas do Brasil. Das 10 maiores, 7 estão no estado do Paraná.
Então, olha quantos empregos e famílias a gente indiretamente fomenta, né? Então, quando a gente fala em biocombustível, a gente não está falando somente em energia, ou uma nova molécula, ou em questão de sustentabilidade. A gente está falando em desenvolvimento regional, geração de emprego, geração de renda, municípios esquecidos que, como a Lapa, né, que agora tiveram uma esperança com a entrada da Potencial, né? Então, vários municípios desses no Brasil tiveram essa felicidade de entrar uma indústria e mudar o cenário daquele município, né? Então, a Potencial aqui tem um grande projeto, né? O nosso projeto agora é verticalizar aqui os nossos processos. A gente investe muito em inovação, como eu já citei, né? Então, agora a gente inaugurou a nossa esmagadora de soja de 3.500 toneladas a dia. Ela tem um projeto de ampliação para ser 7.000 toneladas de soja a dia, né? Então, esse projeto aí, nos próximos 2 ou 3 anos, provavelmente vai acontecer, né? Estamos terminando agora a ampliação da terceira planta de biodiesel. Acho que vai terminar aí no primeiro semestre do ano que vem, ficar pronta a terceira planta de biodiesel, que vai levar a nossa capacidade industrial para 1 bilhão e 700 milhões de litros de biodiesel por ano de produção. E isso vai fazer a Potencial se tornar a maior produtora de biodiesel do mundo. Então, para nós que não tínhamos nada, e chegar e falar que hoje temos a maior indústria produtora de biodiesel com capacidade instalada do mundo, é gratificante. Nossa, dá muito orgulho. Dá muito orgulho, assim, da onde a gente veio, né, de uma colônia aqui do interior, e hoje a gente poder dizer que hoje a gente está entre os protagonistas do mercado biocombustível nacionalmente e fora, e reconhecido hoje por muitas multinacionais. E glicerina, vocês são o maior do mundo. Hoje somos o segundo. O segundo, Hoje a glicerina é um subproduto, né, do biodiesel, né? Então, quanto mais biodiesel você produz, mais glicerina, né? Hoje a gente acabamos de inaugurar, faz uns 2 meses, a nova planta de glicerina refinada. Então, hoje a gente tem capacidade instalada, até aqui tem a glicerina refinada, que é esse produto aqui. Então, a glicerina refinada, ela tem vários usos, né? Hoje a gente acabou de inaugurar a nova planta de glicerina refinada e a gente aumentou nossa capacidade industrial aqui para 90.000 toneladas ano de produção de glicerina refinada. Só existe uma planta maior que a nossa, que fica na Europa, de glicerina refinada, que eu pesquisei. Então a nossa é a segunda maior planta de glicerina refinada do mundo. Então seremos o primeiro em biodiesel e o segundo já somos o segundo em refinada. Podemos ainda ser o primeiro. Mas é também o maior da América Latina. Vamos falar que é o maior. Mas aqui não é a questão de discutir o maior ou menor, né? Como a gente já tinha feito um briefing conversando, é a questão da eficiência e poder aproveitar todos os subprodutos que a planta pode gerar receita. E quantos são? São vários, né? Muitos. São vários. E vocês vão criando, né? Cada hora cria um. Então, por exemplo, a glicerina, hoje nós temos um processo aqui também que se chama glicerólise. Quando a glicerina ela não tem um mercado, não está favorável, vamos dizer assim, o mercado dela, a gente faz um óleo sintético dela. Então a gente pega a glicerina, pega ácido graxo e borra, e a gente faz um óleo sintético. Então a gente tem capacidade, hoje até vai inaugurar mais uma planta de óleo sintético aqui, e a gente vai ter capacidade de produzir quase 10.000 toneladas de óleo sintético por mês. Então esse óleo sintético ele volta e vira biodiesel. Então ele não sai dentro da planta glicerina. Se a glicerina tiver numa situação mundial, não tiver mercado para ela, eu coloco em outra linha de produção,
e produzem dessa forma nesse processo de glicerólise, que são uma reação química com ácido graxo, borra, glicerina refinada, e você faz o óleo sintético. Então a gente investe muito em inovação, como eu falei para você no início, né? Então também temos essa planta que vai ser inaugurada. Mas temos também agora, que também já foi anunciado ao mercado, os primeiros dutos de biocombustíveis, né? Isso também é uma questão de inovação, do sentido de logística, vamos dizer assim. A gente sabe que o Brasil é um país defasado na questão de logística dutoviária, né? Nós temos hoje no Brasil 50 mil quilômetros de duto, se eu não me engano, e os Estados Unidos tem 500 mil quilômetros de duto. Então a gente vê como a gente está atrasado na parte de logística no Brasil. A gente não tem logística ferroviária, não tem logística dutoviária e só tem logística rodoviária, né? Então isso hoje é um problema, porque a gente não tem boas estradas, né? A gente ainda está no processo de construção de boas estradas, mas você não pode deixar de olhar para as ferrovias, né? E dutos, que eu acho que os dutos são mais fáceis de serem implantados do que uma estrada em determinadas regiões. O problema é que hoje o Brasil exige muito licenciamentos para fazer dutos, né? Então a gente está fazendo agora um duto aqui dedicado de gás aqui para a nossa usina. Então, para a gente nunca ficar a risco de falta de biomassa, então a gente fez uma parceria com a Compagás, que é uma empresa de gás do estado do Paraná. Ela está construindo esse duto, ela vai vir aqui na Lapa esse duto, para a gente nunca ficar refém somente da biomassa, ou deu um problema de biomassa e faltou biomassa, a gente tem gás para inserir na nossa caldeira, para gerar energia e vapor. E do outro lado a gente tem dos outros dois dutos que vão levar o biocombustível para o pool de Araucária, onde vão ser interligados nas bases das distribuidoras. Então isso, você tira caminhões da estrada, você entrega o produto com uma eficiência muito mais rápida, é questão de 1, 2 ou 3 horas o produto já está dentro do tanque da distribuidora, e isso a gente não está falando num caminhão, a gente está falando de 2, 3, 4 milhões de litros, a gente chama de bombeio nesse mercado. A gente pode fazer um bombeio de 1 milhão de litros para hoje. O bombeio vai acontecer da 1 às 3. Nessas 2 horas vai chegar 1 milhão de litros lá na base da potencial lá, que é a nossa distribuidora. Então isso vai dar mais rapidez, eficiência e qualidade para os nossos clientes optarem pela potencial, né? E você está reduzindo seu custo logístico, apesar de você ter o biodiesel, né? Porque agora você fez um investimento grande também dos caminhões, né? Para trabalharem, funcionarem com B100. Sim. Mas mesmo assim, vocês estão investindo em redução de custos, que de uma forma verticaliza para você nesse ciclo. Sim, e na verdade esse investimento em caminhões, que é Flex da Volvo, né? Até a gente parabeniza a Volvo por ser a pioneira no mercado, isso tem que falar mesmo, em desenvolver uma tecnologia Flex de motor no Brasil. É a nossa parceira. Primeiro enchimento de biodiesel, quando sai da fábrica aqui em Curitiba, sai com biodiesel potencial do caminhão na Volvo. E quando a gente fala ali, a gente comprou os caminhões, na verdade, não é só para o transporte de líquidos, né? Mas sim transporte de farelo. Então, como a gente vai ter a esmagadora de soja, a gente agora nessa primeira fase vai produzir 70 mil toneladas de farelo por mês. A gente tem 2 armazéns bem grandes, né? A gente tem aqui uma capacidade estática de farelo de 300 mil toneladas, né? Então, de farelo de 70 mil toneladas de farelo e de 300 mil toneladas de grãos. Então a gente tem ali um estoque aí de farelo para 1 mês e meio, 2 meses. Então os caminhões foi para levar farelo para o porto para exportação, né? O farelo brasileiro é praticamente 100% exportado, né? E também agora, terminando esses projetos, a gente vai entrar no projeto da usina de etanol de milho, né?
A gente vai fazer ela em 3 fases, 3 módulos de 2.400 toneladas. Nasce grande. Vai nascer... Nasce grande. É grande a primeira fase já. 3 módulos de 2.400 toneladas, então vai totalizar 7.200 toneladas de milho dia, né? E vai começar esse projeto ano que vem, do etanol de milho, né? Como eu falei, a Potencial é uma empresa que é conservadora nos investimentos, não se endivida, não arrisca. Eu acho que esse é o segredo do nosso sucesso, né? Que a gente consegue fazer os nossos projetos com os nossos próprios recursos. Às vezes a gente vai, né, para algum recurso, como até foi anunciado agora pelo BNDES, mas são para quesitos de inovação. A Potencial gosta tem um setor de projetos de inovação aqui dentro também. Então a gente sempre busca a inovação para diminuir custo, né? Então a gente também está fazendo uma planta aqui de biogás com todos os resíduos industriais da planta, onde a gente vai usar a nossa estação de tratamento de efluentes e vai fazer uma estação de tratamento de efluentes de circuito fechado. Então essa estação é a primeira do Brasil, isso é inovação pioneira, onde a gente vai por osmose reversa enzimática, a gente vai acelerar a quebra dos micro-organismos. O biodigestor vai fazer o papel ali de extrair o biogás, e a água dessa planta a gente vai colocar no circuito da indústria para resfriamento e ela vai virar vapor. Então vai ser um circuito fechado, praticamente não vai ter água pro efluente para o meio ambiente. Então isso é uma coisa muito legal de se falar, porque se a gente inovar, a gente consegue diminuir custo, né? E a gente consegue gerar receita, então isso que é o mais importante, né? E o biometano a gente sabe que é um produto do futuro, não tem como não se falar que o biometano não vai fazer parte da matriz energética brasileira, porque vai fazer parte da matriz energética. A gente sabe que o setor sucroenergético tem um pouco de maior facilidade para a produção de biometano, mas é uma das opções que vai ter no futuro, né? Inclusive a gente sabe que existem hoje outros métodos de produção de biometano que vão vir no futuro, né? E daí depois da produção, fazer a planta de etanol, esse é um projeto até o ano de 2030, porque não é um negócio pequeno, né? A gente está falando de um complexo de biocombustíveis, de quando ele estiver pronto, ele vai ter uma capacidade de produzir entre etanol e biodiesel 2,5 bilhões de litros por ano. Nossa. Hoje representativo hoje estamos em 35 milhões, mais ou menos, de produção anual, então, de etanol? De etanol é 35 e de biodiesel são 10, então daria 45. Então nós estamos falando em 5%. É muita coisa. De market share de mercado brasileiro entre biodiesel e etanol. É muita coisa. E sabemos que tem outros que produzem só etanol, né? Uhum. Mas a Potencial aqui, ela quer diversificar a frente de biocombustíveis, não ficar somente em um. Então a gente quer ter o biodiesel, quer ter o SAF, quer ter o biometano, quer ter a produção de energia elétrica. A gente quer ter todas as frentes que o cliente quer. Então a Potencial quer ter o portfólio de produtos completo para o nosso cliente. Então esse que vai ser o nosso objetivo no futuro, ter o portfólio completo. Mas claro, sempre fazendo, como falei, projetos faseados, aprendendo sobre o setor, que é o mais importante, né? Como você falou, a gente nasceu do combustível, caiu no agronegócio, né? A gente fez, até eu brinco, acho que a gente foi a única empresa de biodiesel no Brasil que a gente fez o inverso. Normalmente as empresas eram esmagadoras de soja e fizeram plantas de biodiesel para complementar o complexo. Nós fizemos ao contrário, começamos com o biodiesel e depois fizemos a esmagadora de soja. Acho que esse é o único, eu não sei se tem outro caso assim no Brasil.
Mas estamos aí como referência, né? E queremos cada vez investir mais nesse setor, que a gente acredita que o Brasil ele vai ser um potencial exportador de biocombustíveis para o mundo, né? O mundo vai precisar do Brasil tanto na parte alimentar, né? Já né? O mundo precisa do Brasil na parte alimentar, e eu acho que o mundo vai precisar do Brasil na parte de biocombustíveis. Isso dá uma injeção de ânimo tão grande na gente, porque a gente está num momento em que todo mundo está tão preocupado com essa questão de preços, que às vezes a gente enxerga muito pequeno. Então, assim, vocês estão numa projeção que vocês fizeram lá atrás, né, de um planejamento de 10 anos, imagino, mas você já está pensando no SAF. Para isso você precisa do etanol de milho, que você precisa do etanol. Então você já está numa caminhada, talvez pensando não 2030, você já está pensando 2050, porque você sabe da demanda. Então o que eu quero trazer para a mesa é que olha como a ousadia é importante, o conhecimento técnico, pesquisar e ter esse, não é feeling, mas eu acho que você é muito curioso. Então você pesquisa muito e você quer saber tudo o que pode agregar. E eu acho que essa é uma lição para o empresário também do setor de biocombustíveis, para ele se animar e se incentivar, porque você está investindo. Sim. Se você está investindo, olha onde você está hoje, muito na frente de outros. Então, por que eles não vão investir também? Eu acho que essa questão do investimento, acho que também não é só no biocombustível, várias. O setor industrial, a gente vai aprendendo que ele vai evoluindo ano a ano. E cada ano você consegue vir com uma tecnologia que diminui o custo. Então, sendo biocombustível ou outro produto, eu acho que a eficiência na produção é o segredo do negócio. Então, é uma questão que a gente sempre fala, quem vai ter dinheiro na nossa empresa é o CNPJ. O CPF nosso não vai ter dinheiro, porque o CNPJ é a questão de sempre estar reinvestindo no CNPJ da empresa, na inovação da empresa, né? E sempre estar revisando os projetos, os gargalos principalmente, e estar melhorando esses gargalos. Vou dar um exemplo aqui prático. A nossa planta, a primeira planta de biodiesel, tinha somente uma tecnologia. A segunda planta de biodiesel tem 3 tecnologias. A terceira planta de biodiesel vai ter 5 tecnologias. Para você testar qual que é melhor ou não, porque porque a gente foi identificando com o tempo os gargalos. Entendeu? Então, e qual equipamento era melhor para aquele processo? Para aquele processo, exatamente. Então a gente foi identificando os gargalos com o tempo, né? Nesses 12 anos, né? Nossa equipe desenvolve o próprio projeto da planta de biodiesel. E aqui nesse processo eu preciso dessa tecnologia, nesse processo dessa tecnologia, porque daí a minha eficiência de produção é melhor, muito melhor do que a primeira planta que eu tive aqui, né? Quando a gente entrou no mercado sem conhecimento, você compra o que tem no mercado. Uhum. Então hoje a gente tem o conhecimento completo do biodiesel e a gente faz tudo aqui dentro dos nossos projetos, né? Então, inclusive, esse projeto de biometano e biogás foi desenvolvido pelos nossos engenheiros aqui dentro, né? Então, essa quinta planta, inclusive, é engraçado, porque quando a gente não consegue fazer uma atualização da primeira planta e implantar a gente sabe que existem os gargalos, mas a gente não consegue fazer essa adaptação. Então é uma evolução, você vai acompanhando os teus gargalos, por isso que é bom você ter uma boa equipe industrial, né? Uma boa equipe de engenheiros que identifiquem esses gargalos, que possam ser colocados na mesa, e você tentar identificar como você melhorar esse gargalo dentro da tua indústria. Eu acho que isso serve para o biocombustível como outras indústrias. Eu sempre falo para meus amigos que têm outras indústrias que não são do setor, cara, você tem que olhar os teus gargalos, olhar a tecnologia, porque cada ano muda muito rápido.
Hoje o mundo muda muito rápido, ainda mais com inteligência artificial. Hoje com inteligência artificial o negócio é constante, cada hora aparece uma coisa nova, diferente. Então a inteligência artificial vai acelerar ainda essa questão de inovação tecnológica e industrial, porque ela vai te mostrar o caminho correto do negócio. Então eu acho que o empresário brasileiro tem que estar olhando para isso. Ele tem que ter uma reserva de caixa para inovação. Ele tem que ter essa consciência, né? E eu acho que é isso que faz com que as empresas brasileiras se diferenciem no mercado, as que tenham essa visão de sempre estar investindo em tecnologia e inovação. Esse ecossistema integrado, esse complexo industrial inovador, ele é diferente de tudo que eu já vi. E olha que eu visito planta, Dudu. Obrigado. Você me convida para dar uma voltinha na sua indústria para a gente conhecer um pouquinho o complexo? Com a volta de segurança? Tá, tudo certo, EPI, certo. ó, o capacete tá aqui também, tá tudo preparado, então bora. Vamos conhecer o laboratório, vamos dar uma volta na indústria então. Bora. Vem conhecer os bastidores do laboratório da Potencial. Eles têm uma preocupação muito grande com qualidade, com o consumidor final. Então vem cá, vamos dar uma olhadinha. Bom, Agatha, aqui foi o nosso primeiro laboratório da indústria, né? É um laboratório super completo, acreditado pelo Inmetro. A gente faz a nossa própria análise do nosso produto. A gente não terceiriza a análise do nosso produto, do nosso biodiesel. A gente pode fazer serviço para outras empresas de análise de produto, tanto biodiesel ou outros produtos, né? O Eduardo vai explicar aqui alguns equipamentos. Nessa parte de análise são feitos 23 características antes do biodiesel ir para o cliente, né? São avaliadas 23 características dentro da qualidade do biodiesel. Então, não sei qual produto no Brasil que tem que ter uma análise maior que essa, de 23 características. Realmente. Né? Se você parar para pensar... muito melhor que a Europa, se pensar a qualidade do nosso biodiesel. Muito melhor. Muito melhor. Eu duvido que a Europa analisa 23 características. A gente trabalha com teor de ppm no Brasil de água, né, menor que o da Europa. Então esse teor de água que a gente está citando, o limite é 200, a Potencial trabalha entre 150 e 160, que você citou. O nosso biodiesel, que é mais puro, tem mais qualidade do que de outro fornecedor. E uma pergunta para você e para você. Vocês estão preparados para B17, para B20, para B100, né? E isso é uma dúvida de muitas pessoas que é com relação aos motores. Existe alguma questão de adaptabilidade com relação à lubrificação? Isso foi importante se falar, que eu ia citar isso mesmo. Alguns engenheiros falam que até, por exemplo, o diesel tradicional ele tem uma viscosidade muito menor, que seria a parte de lubrificação das peças do motor. Então, quanto maior a viscosidade daquele combustível, maior a durabilidade das peças do motor, que elas vão estar mais lubrificadas. Então, o motor a B100 provavelmente vai durar muito mais tempo que um motor a diesel tradicional, né? Por causa da viscosidade, da lubrificação, vamos chamar assim, lubrificação natural dessas peças. Né? Isso eu conversei com o diretor da Volvo. Ele falou que o caminhão AB100, a durabilidade das peças são maior das peças do motor por causa da viscosidade do biodiesel, que é maior. Então o diesel ele tem uma viscosidade muito menor. Então isso também já é uma vantagem econômica para quem vier a ter um caminhão a biodiesel, né? Porque o risco de quebra dentro de um motor é muito menor. Então, desde que surgiu a parte da certificação da Potencial, ele acompanha nós, né? Então, esse equipamento é completamente robusto. Não sei se você consegue dar uma observada ali. Esse tubo está incandescente. Então, o que a gente faz? A gente simula, teoricamente, né, a queima do biocombustível, o B100. Então, você coloca ele a 1050 graus e vai simular dentro dessa câmara como se você estivesse realmente usando o biodiesel. Ele vai quantificar o quanto de enxofre está sendo gerado e, teoricamente, seria mandado para a atmosfera.
E isso é importante a gente frisar, que o biodiesel ele tem um nível de enxofre muito menor, então, do que comparado ao diesel. Então, ele é muito melhor para o meio ambiente, tem diversos benefícios. Então, na hora que você vai pensar, se a gente tiver a opção, né, de usar o biodiesel ou diesel, por que não a gente trabalhar para algo que está ajudando a gente no futuro? O biodiesel é versátil. O produtor de biocombustível, ou do biodiesel, ou do etanol, ou do biometano, ou das moléculas que estão aí por vir no futuro, eles têm que ter consciência da qualidade do produto, que é o que a Potencial faz, né? A gente não faz nada fora dos padrões de qualidade que a gente exige. Mas é por isso então que o mercado lá atrás ele começou a pipocar algumas plantinhas de biodiesel que não conseguiram prosperar, porque justamente às vezes eles não tinham essa preocupação que você tem. E causaram essa má impressão do mercado. Por isso. Entendeu? Então hoje as plantas já estão muito mais bem preparadas, vamos dizer, todas as plantas muito mais bem preparadas e, vamos dizer assim, alertas com esse tipo de problema, né? Porque esse é um problema que criou-se um falso elemento no mercado dizendo que o biodiesel é um produto de má qualidade, por causa que queria ser a borra, né? Na boca do povo, a borra, mas não é a criação da borra, é como o biodiesel é feito dentro da planta. Vocês viram a planta da Potencial, a magnitude e tudo que ela representa hoje no Brasil. E a gente vai conversar um pouquinho mais com o Dudu e entender o que o grupo pensa a nível de futuro. Vamos falar um pouquinho de projeção 2030, 2050 e como eles vão se posicionar como um dos maiores players da bioenergia no mundo. E o que faz uma empresa deixar de ser grande para se tornar um gigante do Brasil? É a coragem de investir quando os outros recuam. É a capacidade de transformar resíduos em receita. E é entender que a transição energética não é uma tendência, é um único caminho.